Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Marcelo, editor do site e do canal Matemática Simplificada, professor universitário há quase 20 anos. Hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica no Plano. Vamos aí trabalhar com a hipérbole, uma das seções cônicas mais importantes que a gente tem. Nós vamos aí dar continuidade então ao nosso estudo das curvas planas mais importantes, né? Principalmente para quem vai estudar cálculo depois de várias variáveis aí, elas são bem importantes. Já falamos sobre elipse, já falamos sobre a parábola, já fizemos uma aula muito completa sobre circunferência, né? Te indico para ir assistir. Ela está bem diferente da aula de elipse, bem interessante aí as nossas abordagens, tá? E agora vamos falar sobre a hipérbole, fechando essas curvas principais. Bom, e o que nós vamos ver nessa aula? Nessa aula a gente vai estudar basicamente a hipérbole no plano. Tá? Essa curva é uma curva formada pelos pontos do plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos nesse plano é constante. Tudo bem? Ficou um pouco rápido demais, não se preocupe em entender isso, vamos falar sobre isso em detalhes, né? E usando figuras para ficar mais fácil de você entender. Porque o nosso roteiro prediz que nós vamos falar sobre a definição e a construção da hipérbole, vamos falar sobre os elementos de uma hipérbole, a equação da hipérbole com centro na origem, que é a mais simples. Depois nós vamos dar um salto de dificuldade, vamos colocar esse centro fora da origem e falar sobre a equação da hipérbole. E depois vamos ilustrar tudo com alguns exercícios resolvidos para te ajudar a entender melhor os conceitos de hipérbole. Mas antes da gente entrar na aula, eu gosto sempre de fazer alguns pedidos e dicas. O primeiro pedido, curta essa nossa aula. O segundo pedido, compartilhe com seus colegas. Terceiro pedido, se inscreva no nosso canal. Tá? Isso é muito importante para nós. Duas dicas de dois livros, Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, de Paulo Boulos e Ivan de Camargo. Dois livros essenciais de Geometria Analítica em português. Ok? Os dois são facilmente encontrados, os links para vocês encontrá-los estão aí na descrição, tá? É só ir lá que você vai encontrar os dois. Também na descrição tem o link do nosso artigo que serviu de base para essa videoaula. Tá bom? Então, vai lá que você tem tudo. Uma dica extra, livro Coordenadas no Plano, do professor Elon Lages Lima. Um livro um pouco mais difícil de você encontrar, acho que só no site da Sociedade Brasileira de Matemática que você consegue encontrá-lo. Mas é um livro espetacular, principalmente para quem acha essa linguagem acadêmica desses dois livros de geometria analítica um pouco mais complexa. O professor Elon dá uma introdução, são bem farta aí da geometria analítica no plano, tá? Bem interessante a abordagem que ele tem. Depois você embarcar nesses dois livros. Claro, se você tiver tempo para fazer isso. Se não, eu te indico ir nos nossos artigos, que são resumos do que de principal existe nesses dois livros e alguns outros que eu acho importantes, inclusive o livro do professor Elon. Tá ok? Chega de papo, vamos para a nossa aula. Bom, a hipérbole vai ser representada por nós no plano cartesiano ou no plano euclidiano, tá? Que é um sistema de eixos ortogonais num plano, tá certo? Que são perpendiculares e têm a mesma origem O. Disse que o eixo X é o eixo horizontal e o eixo Y é o eixo vertical, aquele plano cartesiano que você já trabalha há muito tempo para fazer os gráficos das suas funções. Para quem está aqui seguindo o nosso curso de Geometria Analítica, já está mais do que acostumado com ele, assim como com a fórmula da distância entre dois pontos no plano euclidiano, que vai ser a base para a nossa equação da hipérbole. Tá? Então esse conceito é muito importante. Dados dois pontos P1 e P2 no plano, com suas respectivas coordenadas x1, y1, x2, y2, para você obter a expressão da distância entre esses dois pontos, que a gente vai colocar como d de P1 e P2, né, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras e vai chegar nessa formulazinha aqui. Ó. Formulazinha conhecida, né, raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y menos y2 ao quadrado. Tá bom? Distância euclidiana. Na nossa primeira aula sobre o R2, né, sobre o plano euclidiano, a gente demonstra essa fórmula, a gente chega nela, tá? E se você não sabe de onde ela vem e quer entender, só assistir nossa aula de plano euclidiano, que está lá no início do nosso curso de Geometria Analítica no Plano. Isso posto, vamos falar propriamente do que é uma hipérbole. Umas 3 aulas atrás a gente falou sobre as seções cônicas. Como que a gente obtém curvas planas através de cortes de um plano em um cone, tá? A hipérbole é a nossa última dessas. Já falamos sobre a parábola, já falamos sobre a elipse, já falamos sobre a circunferência, agora
vamos falar sobre a hipérbole, que é uma curva gerada quando o seu plano corta uma superfície cônica num ângulo mais acentuado do que o da sua reta geratriz. Tá bom? Quando você tem um ângulo menos acentuado, você pode ter uma elipse ou uma parábola. Grosso modo, a elipse seriam duas parábolas espelhadas, tá? Mas aí você tem que considerar algumas coisas que são um pouco diferentes, tá? Mas grosso modo seria isso, para simplificar bastante. Então, ao contrário das outras três curvas geradas pela interseção do plano com a superfície cônica, a hipérbole vai ser a única delas que vai ter dois ramos. Como que a gente constrói uma hipérbole? Bom, a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Essa é a mesma frase que eu usei no início da videoaula, tá? Mas agora nós vamos mostrar isso de uma forma visual. Nós vamos fixar dois pontos no plano, que vão ser os pontos F1 e F2. Esses pontos estão fixos. Logicamente, você tem uma distância entre eles, tá? Que eu vou chamar de 2C. Essa distância aqui é 2C. E aí, eu vou estabelecer uma outra distância fixa, que é 2A, de forma que 2A seja menor do que 2C. O que acontece? A hipérbole ela vai ser gerada pelo conjunto de pontos, cuja subtração da distância de F1 até P com a distância de F2 até P em módulo seja igual a 2A. Tá bom? Então, como você tem uma subtração, esses valores podem ir em módulo crescendo indefinidamente. O que acontece? Pela definição em módulo, então, quando para você tirar o módulo, essa subtração tem que ser igual a mais ou menos 2A. Por isso, por causa desse mais ou menos, é que a hipérbole é uma curva com dois ramos. Tá? Se P estiver no ramo da direita, a diferença é positiva. Se P estiver no ramo da esquerda, a diferença é negativa. Tá bom? Então é assim que nós vamos trabalhar para encontrar as equações da hipérbole usando essa definição de distância. Vamos agora falar sobre algumas coisas importantes da hipérbole. Então, se a gente considerar que nesses dois pontos, F1 e F2, existe um segmento, né? Um segmento F1, F2, né? Que está aqui, ó. A reta suporte desse segmento, ela pode ser para mim trabalhada como uma espécie de eixo da minha hipérbole, tá? Que é o eixo que a gente vai chamar de eixo real. Nesse eixo, a gente vai ter coisas importantes da hipérbole. Por exemplo, teremos outros dois vértices, o A1 e o A2, e teremos o centro, que é exatamente o ponto médio entre o F1 e o F2. Por consequência, ele também vai ser o ponto médio entre o A1 e o A2. Lembra daquele A que a gente estabeleceu como distância fixa para definir a hipérbole? Pois é, esse C também vai separar o A1 e o A2 como sendo seu ponto médio, né, entre esses dois pontos. Logo, a distância de A1 até o ponto C também é A, e a distância de C até o A2 também é A. Tá bom? Então, a distância de A1 até A2 é 2A. Ok? A distância 2C é chamada de distância focal, a gente vai falar sobre os elementos daqui a pouco. Tá? E aí, a gente também vai ter daqui a pouco um eixo que a gente vai chamar de eixo imaginário. Tá? Que vai ser esse eixo perpendicular que está aqui. Mas, a priori, o que a gente precisa observar aqui é que a distância de A1 até o foco é igual à distância de A2 até o segundo foco, que as distâncias de A1 até A2 é igual a 2A, né? E que a distância do centro a cada um dos vértices, ou a distância do centro a cada um dos focos, também tem uma distância simétrica. Tá? Isso é que é o importante para nós nesse momento. Bom, isso posto, a gente pode falar agora dos elementos da hipérbole de uma forma mais detalhada. Bom, o primeiro, obviamente, vão ser os focos, que são os pontos F1 e F2. Tá? Perceba que aqui eu ainda não coloquei a minha hipérbole no eixo coordenado, eu estou só falando sobre ela. Bom, esse F1 e F2, eles descrevem um segmento que tem um tamanho que eu vou chamar de distância focal, que é a distância entre os focos. Tá? Logicamente temos o centro, que é o ponto médio entre os focos, então ele é definido como ponto médio entre os focos. O fato dele ser o ponto médio entre os vértices A1 e A2 é uma consequência dele ser o ponto médio entre os focos. Tá?
Por que uma consequência? Porque, na verdade, a distância de F1 a A1 tem que ser igual à distância de F2 a A2. Os vértices A1 e A2 definem o que nós vamos chamar de eixo real ou transverso, né? Que é o segmento A1 a A2, que tem comprimento 2A. Então, a distância de A1 até A2 tem comprimento 2A, logo a distância de C a qualquer um dos vértices A1 a A2 mede A. E aí, nós teremos um eixo imaginário ou conjugado, que vai ser o segmento B1, B2, de comprimento 2B, de forma que B1, B2 seja um segmento perpendicular ao segmento F1, F2, tá? E que passe pelo ponto C. Com isso, a gente vai descrever um triângulo retângulo, de forma que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado pelo Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então, esse valor B, que determina aí o nosso eixo imaginário, ele está ligado com as medidas de C e de A. Logicamente, esse retângulo aqui, formado por esses pontos aqui, ó, ele vai me dar uma característica muito importante da nossa hipérbole, tá? Que vão ser as assíntotas da hipérbole. Pela relação que a gente já comentou, advinda do Teorema de Pitágoras, tá? A gente vai ter esse retângulo construído, aqui eu falei com pontos M, N, P e Q, de forma com que ele tenha dimensões 2A e 2B, né? Os lados 2A são os lados paralelos ao eixo real ou transverso, tá? E aqui, os lados, a medida 2B são os lados paralelos ao eixo imaginário, tá bom? O que acontece? As diagonais desse retângulo, as retas suportes dessas diagonais, elas vão ser chamadas de assíntotas da hipérbole. Quem já estudou cálculo sabe que a assíntota é uma reta que se aproxima do gráfico tanto quanto você quiser, mas não encosta no gráfico, ou seja, ele delimita o seu gráfico, né? A ideia de que essa curva hipérbole ela vai tangenciar essa reta lá no infinito, tá bom? E é exatamente isso que está escrito aqui nesse slide, tá bom? Essa aproximação da perna da elipse, desculpa, da perna da hipérbole com a sua assíntota é contínua e lenta, de forma que a tendência da hipérbole é tangenciar suas assíntotas no infinito. Naturalmente, essa particularidade das assíntotas constitui um excelente guia para traçar o esboço do gráfico, conforme a gente pôde ver na figura anterior. O ângulo θ assinalado na figura, qual ângulo θ? Esse ângulo da abertura das suas assíntotas. Esse ângulo está intimamente ligado com a excentricidade da sua elipse. Excentricidade é uma medida que a gente pode trabalhar ela com a medida como uma razão entre a medida de C sobre A, ou seja, metade da distância focal dividido pela metade do eixo transverso, tá? Do eixo real, ok? Como C é maior que A excentricidade é sempre maior que 1. Tudo bem? Bom, agora com a definição da hipérbole posta, seus elementos bem definidos e sua construção elucidada, nós vamos falar sobre as equações da hipérbole. Vamos começar com um caso mais simples, né? A origem, né? Ou seja, o centro, na verdade, não é a origem aqui, né? Aqui seria centro na origem do sistema, tá? Então, o que quer dizer? Que o centro da minha hipérbole vai estar na origem do sistema. Bom, qual que é a definição que eu tenho para um ponto da minha hipérbole? A distância, né, entre cada um dos focos subtraídas em módulo tem que ser igual a 2A, que é uma distância pré-fixada. Então, estabelecendo essa distância 2A, colocando primeiramente os meus focos sobre o eixo x, ou seja, o meu eixo real está sobre o eixo x, tá? Então vai ser menos C e 0 o primeiro foco, C e 0 o segundo foco. Por quê? Porque a distância desse ponto até o centro tem que ser C e a distância desse foco até o centro tem que ser C. Logicamente, então, basta pegar o oposto, né, aditivo aí no eixo x. Tá bom? Ok, logicamente, o meu A1 é o ponto menos A e 0 e o meu A2 é o ponto A0.
Tudo bem? Mas vamos lá. Partindo da definição da elipse, partindo da definição da hipérbole, você tem aqui então que a distância em módulo do ponto P genérico da hipérbole aos focos tem que ser igual a 2A. Logo, eu vou usar a fórmula de distância, que está definida aqui, do F1 e do F2, então x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, tudo dentro da raiz, em módulo igual a 2A. Logicamente, agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na aula de elipse. A gente vai expandir isso, elevar ao quadrado, fazer manipulações algébricas e depois usar a relação de que c quadrado é igual a a quadrado mais b quadrado. Por uma questão de tempo, para essa aula não ficar muito grande, porque essa conta é um pouco grande, né, a gente vai deixar isso simplesmente mencionado e eu vou te adiantar aqui com o procedimento de simplificação análogo ao que foi usado na dedução da equação da elipse. E lembrando essa relação, né, de c quadrado igual a a quadrado mais b quadrado, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, tá? Que é a equação reduzida da hipérbole de centro na origem e eixo real sobre o eixo x. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero gastar esse tempinho aqui, para a aula não ficar tão grande assim, falando sobre coisas que são interessantes. Perceba que na aula sobre elipse, a gente deduziu que uma elipse nas mesmas condições teria a equação x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tudo bem? E aí a gente mencionou o seguinte, para você saber onde está o seu eixo maior da elipse, é você pegar qual valor que é maior ao quadrado. Então, por exemplo, se o b quadrado, se o valor que está sobre o y for maior do que o valor que está sobre o x, então o seu a quadrado estaria de cá e o seu eixo maior estaria sobre o eixo y. Essa é a regra. Agora você vai ficar atento não mais ao a ou b, você vai ficar atento ao sinal. Quem está com sinal positivo? A variável que estiver com sinal positivo é a variável onde está o eixo real. Tá bom? Seu eixo real está sobre aquele eixo. Independente se aqui é maior do que aqui. Tá bom? Então, no caso da hipérbole, fique atento ao sinal. Sinal de negativo indica eixo imaginário, independente do tamanho desse eixo imaginário. O eixo imaginário pode ser maior do que o eixo real. No segundo caso, bom, se o eixo real está sobre o eixo y, o que vai acontecer? Perceba que o sinal, ó, da sua equação está no x. Então, o eixo x é o seu eixo imaginário. Perceba que aqui tem b quadrado e a quadrado. O que eu falei lá na primeira equação é que não importa que o a seja menor do que o b. A medida do eixo real pode ser menor que a medida do eixo imaginário, que é o contrário do que acontece na elipse. Na hipérbole, o que determina qual é o eixo real e o eixo imaginário é o sinal. Ok? Mas o que está sobre o y é a medida do eixo real e o que está sobre o x, nesse caso, é a medida do eixo imaginário. Por quê? Porque o sinal de negativo está no x ao quadrado. Então, essa daqui, usando as mesmas ideias que a gente usou no primeiro caso, vai ser a equação da hipérbole com o eixo real sobre o eixo y. Perceba que aqui, ó, os seus focos agora têm coordenadas 0c e 0 menos c. Por consequência, o seu A1 é 0 menos A e o seu A2 é 0 e A. Por consequência, também o seu B vai estar aqui e aqui, né? Então, esse daqui vai ser menos B e 0 e esse daqui vai ser B e 0, tá bom? O que acontece agora quando você tira o centro da sua hipérbole e coloca em qualquer outro ponto que não seja a origem? Você vai fazer uma translação igual você fez na elipse. Tá? Então, basicamente, vão ser as mesmas equações, só que agora você vai incluir no numerador x menos o x do centro, y menos o y do centro. Tá? Essa equação aqui, ó, é uma equação que você pode reconhecer de cara que o seu eixo real é paralelo ao eixo x. Por quê? Porque o sinal de negativo está no y. Simples assim. Então, olhando para cá, você sabe que essa é uma hipérbole com centro no ponto HK, tá? Com o eixo real de medida A paralelo ao eixo x,
e eixo imaginário de medida B paralelo ao eixo y. Tá? Então essa é a equação reduzida dessa hipérbole. Da mesma maneira que é a hipérbole que está representada aqui. Ó. O que a gente fez? A gente só pegou aquela hipérbole cujo centro estava aqui e trasladou toda ela para cá. Ok? A mesma coisa vai acontecer quando você tem uma hipérbole com o eixo real paralelo ao eixo y. Olha só o que aconteceu. A mesma lógica, y menos y do vértice, desculpa, y menos y do centro, x menos x do centro, b quadrado sobre o eixo x. Por quê? Porque o sinal de negativo está com o eixo x, então ele é o eixo imaginário, paralelo ao eixo imaginário. Como o positivo está com o eixo y, ele é paralelo ao eixo real. Ok? Então, o nosso a quadrado é o que está aqui embaixo. Lembrando sempre que o a, no caso da hipérbole, pode ser menor que o b. Eu insisto muito nesse ponto porque é a maioria dos locais onde os meus alunos erram. Tá? Confundem aí com o que acontece com a elipse. Ok? Então, basicamente, é fazer uma translação. Se você entender o que aconteceu na elipse e na parábola, é a mesma lógica aqui para a hipérbole. Tá? Por isso que eu deixo a hipérbole por último. Geralmente, essa parte da subtração confunde muita gente, tá bom? E aí, como você já está acostumado com transladar elipse, parábola e circunferência, transladar a hipérbole é simplesmente algo semelhante. Tudo bem? Bom, então agora, com a teoria estabelecida, vamos falar sobre alguns exercícios resolvidos sobre hipérbole. Aqui eu escolhi alguns onde nós vamos falar sobre equação reduzida explícita, vértices, focos, eixos, assíntotas e excentricidade, tá bom? A maioria desses exercícios você encontra no livro do Stembruch, tá? Um daqueles 2 livros que eu indiquei no início da aula. Vamos fazer a mesma coisa agora para uma outra equação que ela é um pouco traiçoeira. A hora que você vê esse negativo aqui. Primeiro que você não tem nenhum termo linear para x e y, então você sabe que o centro está na origem. O centro da hipérbole na origem. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado porque você olha esse negativo aqui, ó. E pensa, bom, como o negativo está no y, ela tem centro na origem e eixo real paralelo ao eixo x. Não, cuidado. O 16 está do lado de cá da sua equação, então ele vai para lá, menos 16. Então a sua equação vai ficar x ao quadrado menos 4y ao quadrado igual a menos 16, que é o que está aqui, ó. Tudo bem? Se você dividir tudo por menos 16, você vai ficar, para que você tenha 1, aqui do lado direito, né? Você vai ficar com menos x ao quadrado sobre 4 ao quadrado, tá? E mais y quadrado sobre 2 ao quadrado, porque 4, né, menos 16 dá menos 4 no denominador, mas aí, ajustando os sinais, você vai ficar com 4 no denominador. Ou seja, o negativo está com o eixo x, então o meu eixo real ele vai estar paralelo ao eixo y. Tá? Ou seja, o meu eixo real, na verdade, está em cima do eixo y. Então, os meus vértices e os meus focos terão coordenadas x igual a 0. Essa equação me diz, então, que o a é 2, porque o a é o que está aqui, né, sobre o eixo real, e o b é o que está sobre o eixo imaginário. Tá bom? Então, o a é 2 e o b é 4. De novo, o eixo imaginário maior do que o eixo real. Tá bom? Só que agora, perceba que a minha hipérbole ela vai estar sobre o eixo y. Então já vai mudar um pouco do que a gente viu nos exercícios anteriores. Bom, como o sinal de negativo está com a variável x, a gente já falou isso, a hipérbole tem foco sobre o eixo y. E como a é igual a 2, então os meus vértices vão ser esses aqui, ó. A1, 0 e menos 2 e A2, 0 e 2. Tá? Continuando, para determinar os focos, eu preciso do valor de c. Eu tenho b, jogo na relação c quadrado igual a a quadrado mais b quadrado e encontro que o c é 2 raiz de 5. Por quê? Porque c quadrado é 20. Tá? E 20 é 4 vezes 5. Então aqui você teria raiz de 4 vezes 5, que é raiz de 2 ao quadrado vezes 5, que é raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5, ou seja, 2 raiz de 5. Para quem não se lembra por que chega nisso. Tá bom? Então os meus focos que vão estar sobre o eixo y vão ter coordenada 0 mais ou menos 2 raiz de 5. Então 0 menos 2 raiz de 5 e 0, 2 raiz de 5. Logo a minha excentricidade é 2 raiz de 5 dividido por 2, que é igual a raiz de 5. Ok? Bom, só para registro,
O nosso B1 pode ser dado como menos 4 e 0, e o nosso B2 como 4 e 0. Né? Logo, as nossas assíntotas serão, de novo, dadas por essa retinha aqui. Ó. Então, aqui você tem qual ponto? O ponto 4 e 2. Tudo bem? Então, é só você pensar o seguinte. Y sobre x, 2 sobre 4, mais ou menos x e y igual. Aqui você vai ter meio. Então, você vai chegar exatamente nessa equaçãozinha aqui para suas assíntotas da hipérbole. Tá ok? E aí aqui você tem o nosso esboço. Perceba que agora, né, ela ainda é uma hipérbole mais aberta, mas agora sobre o eixo y. Ok? Por último, um exercício para mostrar para você que o eixo real e o eixo imaginário, eles podem ser iguais, ter medidas iguais. Né? Então você tem aqui x² menos y² igual a 4, sem termos lineares para x e y, logo centro na origem do sistema. Né? E aqui nós temos a seguinte informação: negativo com o y não vai trocar de sinal, então aqui você tem o eixo real sobre o eixo x. Tá? Ótimo! Com essas informações, então, a gente vai manipulando algebricamente até encontrar que x² sobre 4 menos y² sobre 4 igual a 1 é a nossa equação reduzida dessa hipérbole. Logo, a² é igual a 4 e b² é igual a 4, logo a é igual a 2 e b também é igual a 2. Aqui está 1, mas é igual a 2. Tá bom? Como a é igual a 2, então os nossos vértices serão menos 2 e 0, 2 e 0. Ainda podemos dizer que o B1 pode ser 0 e menos 2, porque eles vão estar sobre o eixo y, né? E o B2, 0 e 2. Tudo bem? Então aquele nosso retângulo que determina, né, cujas diagonais são as assíntotas da nossa hipérbole, na verdade esse retângulo vai ser um quadrado. Logo a gente sabe que o nosso coeficiente angular das assíntotas vai ser 1. Olha que legal. Né? Vai ser mais ou menos 1, na verdade, né? Porque você tem diagonais diferentes. Bom, para determinar os focos a gente precisa do valor de C. Né? Então, o C vai ser igual a 2 raiz de 2, porque você vai jogar naquela fórmula que C² é igual a A² mais B². Como o A e o B são iguais, então você vai ter 4 mais 4, que dá 8, raiz quadrada de 8 igual a 2 raiz de 2. Tá bom? Então, os focos que estão sobre o eixo x vão ser menos 2 raiz de 2 e 0, e 2 raiz de 2 e 0. Tá? Com isso, a gente vai chegar exatamente nesse esboço do gráfico que está aqui. Ó. Então perceba que você vai ter um quadrado, né, determinando as suas assíntotas. Né? Então você vai ter que as equações delas são facilmente encontradas como y igual a mais ou menos x. Por quê? Porque o coeficiente angular das duas é mais ou menos 1. Né? Porque você tem o ΔX igual ao ΔB, que vai determinar o nosso coeficiente angular. E a nossa excentricidade, C dividido por A, que é exatamente raiz de 2. Exercício 2. Agora eu vou te dar a medida dos dois focos, né? Te dar a medida do eixo real e vou te pedir para determinar a equação. Bom, a primeira coisa que você tem que saber aqui é qual equação você vai usar. Tá? Para isso você vai olhar para os focos. Perceba que os seus focos estão sobre o eixo x. Então você sabe que ela é uma hipérbole cujo eixo real está sobre o eixo x. Ótimo, isso já facilita muitas coisas. Para você ter certeza de que você está sobre o eixo x com centro na origem do seu sistema, você vai ter que perceber que aqui você tem exatamente os inversos aditivos, 5 e menos 5. Se você tivesse menos 5 e 3, por exemplo, o centro já não seria mais na origem do sistema. Tá bom? Mas aqui com essas características a gente sabe que o nosso centro, então, é o ponto 0, 0, e que o eixo real está sobre o eixo x. Então eu sei que o A é 3. Por quê? Porque o eixo real é 2A, que é igual a 6. Tudo bem? Bom, além disso, eu tenho a informação de que C é 5. Por quê? Porque os focos são menos C e 0 e C e 0 quando a minha hipérbole está sobre o eixo x e o centro na origem. Então aqui eu já tenho C, já tenho C e o A, né? Então eu consigo o B. O nosso B então vai ser encontrado fazendo C²
igual a quadrado mais b quadrado, ou seja, b quadrado é igual a c quadrado menos a quadrado. B quadrado, então, vai ser igual a 25 menos 9, que vai dar 16. Então, o B é 4. Tá? Com isso, eu encontro a minha equação da hipérbole de forma bem simples. Então, aqui nós teremos x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Vocês vão perceber que é exatamente o que a gente vai desenvolver na nossa solução. Vou dar uma limpada aqui só para a gente ler o que está escrito. Bom, tendo em vista que os focos são pontos do eixo x, a equação dessa hipérbole é na forma x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Lógico, se os focos estão sobre o eixo x, o eixo real está sobre o eixo x, logo o sinal de negativo tem que acompanhar a variável y. Tudo bem? O que está, então, embaixo do x é o a e o que está embaixo do y é o b. Tá bom? Para determinar o a e o b, a gente agora precisa determinar os valores de a e b. O a gente já tem, porque ele fala que a medida do eixo real é igual a 6, então 2a igual a 6, então a igual a 3. E, como os focos têm essas coordenadas, o c é igual a 5. Logo, usando a relação que a gente tem, nós encontraremos que b quadrado igual a 16, então chegamos exatamente na equação que eu tinha explicado anteriormente. Exercício bem simples. Perceba que você precisa ter atenção aos detalhes para encontrar essa equação. Exercício 3. Agora, eu te falo que você tem uma equação de uma hipérbole com vértices A1 no ponto 1 menos 2, 5 menos 2, sabendo que o foco é o ponto 6 menos 2. Né? Então, esse é um dos focos. Como você não tem nenhum zero nas coordenadas de vértice e foco, isso já significa que você tem uma equação cujo centro, né, a equação de uma hipérbole cujo centro não está na origem do sistema. Tá bom? Para a gente encontrar o centro, é interessante fazer um esboço. Tá? Então, perceba o seguinte, ó, o A1 está aqui e o A2 está aqui. O primeiro foco que ele te deu é o foco 6 menos 2 que está aqui. Perceba que todos eles têm que estar em linha. Então, você sabe que as coordenadas a coordenada y do seu centro tem que ser... Ó, o seu centro tem que ter coordenada x e a coordenada y tem que ser menos 2. E a coordenada do outro foco, ela também vai ter que ser menos 2. Então, o outro foco, o F2, ela vai ter que ter uma coordenada menos 2. Então, você já sabe que esse valor de k é menos 2. Para descobrir o centro, você vai usar os vértices. Como? O centro tem que estar no ponto médio entre os vértices. Então, se as alturas y são todas menos 2, você vai olhar agora para as amplitudes em x. Ó, a distância do A1 até o A2 em x é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, a coordenada x do seu centro é 3. Ótimo! Você já descobriu o valor do h. Então, x menos 3 ao quadrado, menos, esse menos por quê? Porque o seu eixo real está paralelo ao eixo x. Como que eu sei disso? Dos dois vértices, os focos e o centro estão num segmento paralelo ao eixo x. Que segmento? O segmento que está sobre a reta y igual a menos 2. Tá? Bom, então eu sei que o que está embaixo do x menos h ao quadrado vai ser o a quadrado, e o que está embaixo do y menos k quadrado vai ser o b quadrado. Vamos lá, então. Agora eu preciso encontrar o a e o b. O a eu já sei que é 2. Por quê? Porque é a distância do A1 até o centro, ou do A2 até o centro. Então eu já sei que aqui é 2 ao quadrado. Pronto, já resolvi esse problema. Falta resolver o problema do b. Bom, para resolver o problema do b, eu vou lembrar que b quadrado, vamos escrever aqui em cima, b quadrado é igual a c quadrado menos a quadrado. Tudo bem? Bom, o a quadrado eu tenho. Então, menos 4. O c quadrado eu vou obter da seguinte maneira. Eu sei que a distância do centro até o foco, né,
é exatamente o meu C. Bom, a distância de 3 até 6 é 3, então aqui nós temos um 9 menos 4, que vai dar então 5. Então B é igual a raiz de 5. Então aqui embaixo você vai ter 5. Tudo bem? Então qual equação você vai encontrar? Você vai encontrar x menos x do centro, que é 3, a ao quadrado, sobre a quadrado. O a gente já sabe que é 2, então vai ser 4. Menos y mais 2, por quê? Porque vai ser y menos 2, a ao quadrado, dividido por 5, igual a 1. Ok? Então aqui está a equação da nossa hipérbole. Se você for observar aqui no próximo slide, é exatamente o que nós encontramos. Tá bom? Se você quiser voltar ao vídeo aí e ler a solução, fique tranquilo que aí vai te dar uma ideia de qual foi o nosso raciocínio, mas pelo jeito que eu expliquei aqui, você consegue chegar facilmente na mesma solução. Ok? Então perceba que ele não pediu o esboço, mas o esboço foi interessante para a gente identificar quais eram os valores de A e C, né, e onde que estava o nosso centro. Tá bom? Além disso, perceba que a gente não precisaria ter desenhado a hipérbole em si para ter conseguido estabelecer essas relações. Tá? Era só ter colocado os pontos aqui que a gente conseguiria encontrar. Agora a gente pode escrever essa equação de uma outra maneira. Né? Como? Tirando esses denominadores para a gente chegar na equação geral da hipérbole. Tá? Então o que a gente vai fazer? 4 vezes 5 é 20, então eu vou multiplicar por 20. Então você vai tirar esse 4 daqui, esse 5 daqui. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 4. Tudo bem? E aqui 20. Tá bom? E aí, a gente chega exatamente na equação geral, né? Agora, abrindo lá os quadrados perfeitos e simplificando, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Então, essa daqui é o que a gente chama de equação geral da hipérbole, tá bom? E aí, na aula que a gente fez introdutória sobre seções cônicas, a gente fala dessa estrutura de equação. Então perceba que a sua equação geral da hipérbole tem sinais negativos. Na da elipse é toda positiva. Com isso em mente, no quarto exercício eu te dou a equação geral, tá? E peço para você o centro dessa hipérbole, o esboço do gráfico, os vértices e os focos, tá bom? Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer aqui um processo inverso. A gente vai ter que sair dessa equação geral que está no nosso enunciado, né? E vamos ter que chegar na equação reduzida dela. Por quê? Porque a equação reduzida me conta qual o valor de A, qual o valor de B e qual o centro. Tá? Como que eu sei que o centro está fora da origem? Porque aqui você tem termos lineares. Ó. Esses termos lineares me garantem que eu estou com o centro fora da origem. Então, primeiramente, a gente vai conduzir essa equação a uma das formas reduzidas. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai agrupar os termos da mesma variável. Então, 9x menos 54x menos 4y quadrado menos 8 igual a menos 113. Vamos jogar esse menos 113 para o outro lado. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um valor aqui de fora que é o mínimo múltiplo comum entre os coeficientes. Para ficar mais fácil de eu enxergar o que eu vou ter que fazer. Tá bom? Então ficamos com 9 que multiplica x quadrado menos 6x e menos 4 que multiplica y quadrado menos 2y. Tudo isso igual a menos 113. Por quê? Porque agora eu vou ter que fazer o que a gente chama de completamento de quadrados. Aqui você vai ter um valor que somado vai te dar um trinômio quadrado perfeito. Aqui você vai ter um valor que somado vai te dar outro trinômio quadrado perfeito. Como descobrir qual valor eu vou ter que somar? Bem simples. Vai pegar esse termo aqui, ó. Menos 2, menos 6, né? Então, o menos 6 tem que ser igual a 2 vezes t. Ok? Então, t é igual a menos 3. Tá? Logo, t ao quadrado é igual a 9. Então, aqui você vai ter que somar 9. Ó, exatamente o que eu pus aqui. Tá? A mesma coisa você vai fazer de cá. O menos 2 tem que ser igual a 2t. Logo, t menos 1, que implica que t ao quadrado é 1. Então, você vai ter que somar 1 aqui. Ó. Exatamente o que está aqui. Só que você tem uma equação, né? Do lado esquerdo, você tem algo que está balanceado com o lado direito. Então, o que você adicionou de cá, você tem que adicionar de cá. Então, eu adicionei 9 e de cá eu adicionei 1. Então, eu tenho que somar 81
com menos 4. Aí você fala assim, mas eu não somei 9 e 1? Sim, mas perceba que esse 9 que está aqui, ele tem que multiplicar esse outro 9 que está aqui fora. Porque ele está dentro do parêntese. Então 9 vezes 9 é 81. Então se eu somei 81, mais 81 do outro lado também. E esse 1 está multiplicado por menos 4. Então é como se eu tivesse subtraído o 4 desse lado da balança, tenho que equilibrar, coloco o menos 4 do outro lado também. Ok? Bom, eu fiz isso para ter exatamente x menos 3 ao quadrado. Olha o t aqui, ó. X menos 3 ao quadrado. Se você desenvolver x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó, y menos 1 ao quadrado. Então perceba que nós temos tudo isso, vamos ajustar agora do lado de cá, você vai ter menos 117 mais 81, menos 36. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por menos 36, tá? Então eu vou ficar com menos 36, 9 dividido por menos 36, vai ficar menos 1 quarto. E menos 4 dividido por menos 36, vai ficar mais 1 nono. Então, perceba o que aconteceu aqui, ó. Menos com o x significa, então, que o meu eixo real é paralelo ao eixo y. O centro, ó, o centro da minha hipérbole é o ponto 3, 1. O meu valor de A é 3 e o meu valor de B é 2. Ok? Por quê? Porque aqui você tem o A quadrado e aqui você tem o B quadrado. Lembra, o B quadrado sempre acompanha o eixo imaginário. Tá? O B sempre está acompanhando o sinal de negativo na equação da hipérbole. Ok? Então, essas são as informações. Logo, eu consigo ter aqui uma forma de encontrar os meus focos. Lembrando que C quadrado tem que ser igual a 9 mais 4. Logo, C é igual a mais ou menos raiz de 13. Tudo bem? Então aí agora eu consigo colocar os meus focos no lugar. Tá? Vamos fazer um esboçozinho aqui da nossa hipérbole. Tá bom? Então ela está com o centro no ponto 1, no ponto 3, 1. Está aqui. O meu primeiro vértice, o meu segundo vértice está aqui. O meu primeiro vértice está embaixo. Né? Como que eu faço agora? É só eu descer 3, né? Porque a minha medida do eixo real é 3, então eu vou descer 3 a partir do centro. Então a minha coordenada y vai ser subtraída por 3. Então eu vou chegar no menos 2, então vai ser o ponto 3 menos 2. E o 3, 4 vai ser minhas coordenadas do outro vértice. Tá? Aí, aqui nós vamos ter 1 menos raiz de 13. Né? A coordenada y vai me dar a coordenada do foco. Né? Lembrando que a coordenada x aqui é sempre 3. E aqui a coordenada x é 3. E 1 mais raiz de 13 vai me dar o segundo foco. Tudo bem? Você poderia aqui encontrar que o seu, como B é 2, né? O seu B1 está aqui e o seu B2 estaria... Opa, desculpa, está aqui, né? Está aqui e o seu outro B2 está por aqui, seria no 5. Tá bom? E aí você conseguiria até encontrar as suas as equações das assíntotas dessa hipérbole também usando essa ideia, tá bom? Mas o que foi pedido pelo exercício está aqui resolvido. Por fim, nós temos um exercício bem parecido, né? Agora a equação geral 7x² menos 9y² mais 28x mais 54y menos 116 igual a 0. Ufa! Como temos sinais de negativo num dos termos quadráticos, então nós sabemos que isso é uma hipérbole, tá? Nem por ter sinais negativos, né? Os termos quadráticos têm sinais opostos, então a gente sabe que isso é uma hipérbole, tá? Logicamente estamos falando somente de cônicas não degeneradas, tá bom? Então, nesse caso, a sua opção é uma hipérbole. Como temos termos lineares, tanto para x quanto para y, temos então centro fora da origem e não sobre nenhum dos dois eixos. Tá ok? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer de novo um completamento de quadrados igual a gente fez da última no outro exercício. E aí nós vamos chegar nessa equação aqui, ó. X mais 2 ao quadrado sobre 9 menos y menos 3 ao quadrado sobre 7. Sinal de negativo acompanhando o eixo y. Eixo real paralelo ao eixo x. Centro com coordenadas menos 2 e 3. Ok? A
igual a 3, que é a raiz quadrada de 9, e b igual a raiz de 7. Logo, o seu c tem que ser 4. Por quê? Porque 9 mais 7 dá 16, raiz de 16 é 4. Tudo bem? Então, aqui a gente encontra os vértices, né? Como que eu encontro os vértices sem nem desenhar? Bom, A1, primeiro vértice. Eu sei que o eixo real está paralelo ao eixo x. Então eu vou ter que alterar o quê? A coordenada x. Como assim a coordenada x? Porque todas as coordenadas... se o seu eixo real está paralelo ao eixo x, então você está sobre uma reta y igual, né, a um valor. Né? Que valor é esse? Y igual a 3. Tá? Então, todos os seus vértices e os seus focos têm que ter coordenada y igual a 3. Então, ó, o seu A1, coordenada y igual a 3. O seu A2, coordenada y igual a 3. O seu primeiro foco, coordenada y igual a 3. O seu segundo foco, coordenada y igual a 3. Porque eles têm que estar todos na mesma linha e paralelos ao eixo x. Né? E o centro também, coordenada y igual a 3. Como que eu vou fazer agora para descobrir os vértices? Eu vou vir aqui nessa coordenada x do centro e vou subtrair 3 e somar 3, que é a medida do eixo, né? A medida da metade do eixo. Então, ó, menos 2 menos 3 me dá menos 5. Menos 2 mais 3 me dá 1. Ok? Então, esses são os meus vértices. O foco, a medida, né, a distância do centro ao foco é 4. Então, aqui vai ser menos 2, menos 4, menos 6. Tudo bem? Menos 2 mais 4, 2. Pronto, acabou. Como que eu descubro o B1 e o B2? B1 e B2. Agora, o B1 e B2 tem que ter coordenada x fixa. Por quê? Porque eles estão paralelos ao eixo y. Tá? Eles estão num segmento paralelo ao eixo y. Então, eles têm que estar no mesmo segmento do centro, só que paralelo ao eixo y. Então, eles têm que ter coordenadas menos 2 e menos 2 no x. Tá? Eu tenho que o b é raiz de 7. Então, vai ser 3. Aqui não vai caber, né? Vai ser 3 menos raiz de 7 e 3 mais raiz de 7. Excentricidade. C sobre A. 4 sobre 3. Com isso, ó, a gente chega exatamente onde a gente queria. Né? Perceba que os focos têm exatamente as coordenadas que eu tinha dito. E aqui está o esboço do nosso gráfico. Sem problema nenhum. Tá? Aqui está o nosso centro. Perceba que o eixo coordenado está aqui. Ó. A origem do eixo coordenado aqui. Ó. Aqui está o centro da nossa hipérbole. X igual a menos 2, y igual a 3. Tá bom? E aqui você tem menos 5 e 3, 1 e 3. Tá? O foco estaria aqui dentro, no menos 6 e 3, e o outro foco estaria aqui dentro, no 2 e 3. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria falar para vocês sobre hipérbole, uma aula aí completa para vocês, né, com bastante exercício, que é o que importa para você entender como manipular bem essas coisas, né, essas equações. E aí fica a pergunta se você gostou dessa nossa aula, se ela te ajudou. Se você respondeu sim, eu peço para você nos apoiar. Curta essa aula, compartilhe com seus colegas que você acha que vai ajudá-los, né? Se inscreva no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais a gente, faça um Pix para nós, tá aí a nossa chave Pix, qualquer valor apoia a gente para a gente manter o site no ar e também manter o canal, tá bom? Esses valores pagam os custos do site. Lembrando que na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, tá? São 2 artigos, um sobre hipérbole e um sobre exercícios resolvidos de hipérbole, tá bom? Bem como dos livros citados ao longo dessa aula. Então era isso, eu espero vocês na próxima aula. Abraços e até a próxima.